descobrir o que acontece nesse capítulo 2. O Cláudio conta para nós uma lembrança. Ele diz que essa lembrança aconteceu com ele no ano retrasado, ou seja, ele tinha 9 anos. E ele vai se lembrar disso logo no início do capítulo, que foi uma vez em que a sua prima foi visitá-lo e essa prima levou uma amiga. Ai, a amiga Janaína. A amiga Janaína de 15 anos. Uma mulher mais velha, ele tinha 9 e ela estava de vermelho. Mas ela não estava só de vermelho, ela estava de vestido vermelho e ela estava com uma faixa vermelha na cabeça. Quando ele olhou aquela imagem vermelha, ele se apaixonou. E é essa lembrança que ele vai contar. O sentimento de Cláudio por Janaína. E sem nenhum pudor, ele disse para a família mais tarde: eu estou apaixonado por Janaína. Só que esse amor verdadeiro e puro durou pouco. Porque na próxima vez que Janaína foi visitar a família, ela não estava de vermelho. E não despertou nele esse encanto todo. E ele contou essa experiência para um amigo. Essa grande experiência do vermelho. E aí, ele diz que cor vermelha era algo que ele queria entender. Sabe o que o amigo responde? O amigo responde assim: vermelho é mesmo uma cor complicada. Mais tarde a gente vai pensar nessa frase. Vermelho é mesmo uma cor complicada. E o Cláudio começa a ficar pensando nisso, que ele gostaria muito de entender o vermelho. E ele gostaria de entender o amigo também, porque muitas coisas que o amigo falava, ele não compreendia. E ele ainda diz uma frase que nos choca logo no segundo capítulo. Ele diz assim: para ver se eu entendo, por que é que tem gente que se mata. E a gente que não sabe o que está acontecendo se assusta com essa frase. Só que o Cláudio não fala mais nisso. Ele começa a contar que ele viu passando no corredor do prédio o corpo do amigo e que isso deixou numa tristeza, mas numa tristeza profunda. E ele ficou pensando, será que eu preciso ir ao enterro? Ele não tinha coragem de presenciar aquela cena. A mãe de Cláudio o ajudou, dizendo para ele: criança não precisa ir ao enterro. E realmente ele não vai. Só que acontece algo bastante cruel. Uma menina do prédio, que morava no primeiro andar, no térreo, diz para ele assim, depois a gente vai saber que é a Rosália. A Rosália diz para o Cláudio assim: teu amigo já foi pro inferno. E o Cláudio fica apavorado. Ele fica transtornado com isso que ele acabou de ouvir. E ela continua. Ele se matou. E diz que quem se mata vai pro inferno. A minha fala desempacou. Quem diz que ele se matou? Tá todo mundo falando. Ele deixou uma carta explicando. Cadê? Não foi pra gente não. Foi pra quem? Pra uma amiga dele. Aquela que vinha aí. A dona Clarice? É. E o que ele explica na carta? A garota só fez com o ombro e disse com cara de quem não tá ligando. A essas alturas, ele já torrou no inferno. Igualzinho feito o frango que a minha mãe esqueceu no forno. Empurrei o diabo da garota longe e vim-me embora. Gente, para tudo, né? Aqui no segundo capítulo, a gente descobre que a autora ela vai tocar numa temática muito, muito complicada. Que não é simplesmente uma criança que perdeu o amigo. Não é simplesmente uma morte. É um caso de suicídio.
Então, é uma temática bastante delicada, principalmente para se tratar num livro infanto-juvenil. O Cláudio, nesse momento, ele está aterrorizado, porque ele acabou de ouvir bruscamente, né, dessa menina que mora no térreo, da Rosália, que o amigo se matou. E isso não sai da cabeça dele. Só que a narrativa ela é interrompida nesse momento. O tempo passa e a gente não tem mais notícia do que aconteceu. Só tem notícia quando começa assim o próximo parágrafo. Hoje encontrei Dona Clarice no elevador. Dona Clarice é essa amiga que frequentava a casa do pintor, que era a mulher, né, que o pintor sempre mencionava. Então existe aí uma relação de proximidade. Mais tarde nós vamos conhecer. A Dona Clarice entra no elevador e o Cláudio está no elevador. O Cláudio, então, articula na cabecinha dele o que ele vai perguntar para a Dona Clarice. Porque há tempos a história de um amigo ter se matado está martelando na cabeça dele. E ele começa a formular várias perguntas, só que não dá tempo de falar nada. Ele só diz de maneira intempestiva para ela assim, Dona Clarice, no elevador. Ele explica na carta por que ele se matou? Ele não cumprimentou, ele não disse nada, ele não disse quem ele era, ele não se apresentou, nada. Ele só vira para a Dona Clarice e fala. Ele explica na carta por que ele se matou? E a Dona Clarice, trêmula, nervosa, segurando um pacote nas mãos, não responde. Começa a olhar para o chão, começa a olhar para o Cláudio. A Dona Clarice sabe muito bem quem é o Cláudio, né? Porque é um grande amigo do amigo pintor. E a Dona Clarice acaba dizendo para ele assim, isso aqui é para você. Aí aquele pacote que a Dona Clarice está segurando, tem um nome escrito, é endereçado ao Cláudio, e ela diz, eu ia entregar ao porteiro, mas já que eu encontrei com você, ele deixou isso para você. E entregou ao Cláudio o pacote. O pacote, gente, é o jogo de gamão. Lembra que no capítulo 1 a gente falou sobre isso, que eles jogavam gamão juntos? E o Cláudio, ele ficou feliz de receber o jogo de gamão. Mas a agonia dele não é essa, ele quer saber se o amigo explicou alguma coisa na carta, se realmente ele se matou. E a Dona Clarice responde para o Cláudio assim, não, ele morreu igual todo mundo um dia morre. Isso deu uma alegria no coraçãozinho de Cláudio, que ele ficou completamente entusiasmado e até se esqueceu de falar com Dona Clarice sobre o relógio. O elevador parou, Dona Clarice saiu, o Cláudio, pensando naquela notícia, lembra o relógio. Quando ele vai falar com Dona Clarice, ela já não está mais ali. Ele ia pedir a ela que desse corda no relógio. Lembra que o relógio não está batendo mais? E que esse branco estava trazendo muita tristeza para o Cláudio? Mas ele diz assim, o gamão, o relógio, a melhor notícia foi saber que ele morreu como todo mundo morre. Dona Clarice falou meio desanimada, olhando para o chão, mas ela falou isso para mim. E isso ilumina Cláudio. E o segundo capítulo termina assim. Então, eu vim para casa com aquela frase voltando sempre na minha cabeça. Ele morreu que nem todo mundo um dia morre. E aí aconteceu uma coisa que eu achei bem legal. Foi nascendo um amarelo lá dentro do meu vermelho. Assim acaba o segundo capítulo. Aqui nós temos a cor em destaque é o vermelho, né? A lembrança de 9 anos, a visita de Janaína, de vermelho. Contei para o meu amigo. E aqui, gente, ele explica pra gente que ele vai agora chamar o amigo pintor com letras maiúsculas. Nós não sabemos o nome desse amigo, porque ele não é revelado. Mas a partir do segundo capítulo, amigo pintor estão escritos com letras maiúsculas. Contei isso para o meu amigo enquanto jogávamos gamão e falávamos de arte. Não entendíamos o vermelho. Vermelho é mesmo uma cor complicada. Não entendia porque tem gente que se mata. Aqui no segundo capítulo, então,
a gente leva o susto do suicídio. Só que o capítulo termina com Dona Clarice dizendo para o Cláudio que o amigo não se matou, morreu igual todo mundo morre. Segundo capítulo.